Pessoal, joia? Vamos fazer nosso vídeo do fechamento do mês e preparativos para outubro. Vocês estão otimistas que outubro o preço vai subir? Bom, pessoal, eu não sei, sabe? Geralmente a gente entra numa zona de acumulação e uma hora o preço arrebenta, ok? Então, eu quero ensinar para vocês hoje, nessa aula, a traçarem uma Fibonacci com eficiência, para vocês entenderem como que é importante saber traçar uma Fibonacci do que está acontecendo, traçar essas linhas amarelas de tendência. Uns preferem traçar assim, né? Pega dos 124 mil dólares o Bitcoin e coloca assim, e vai criando esse espiral de queda. Desse jeito está correto também. Agora, existem vários caminhos para chegar em Roma, mas o que a gente espera é essa alta desencadeada, ok? Então vamos. Bom, a gente começa essa aula falando um pouquinho da crise que os Estados Unidos pode passar, do shutdown, que é a questão do orçamento deles, que não fecha, que tem que estar passado, tudo pronto para o ano que vem, que se não tiver se isso não for repassado, as contas não fecham e o sistema deles não vai parar de funcionar, porque o dinheiro lá não vai fluir. Bom, isso é assustador. Se eles tiverem essa questão lá dessa aprovação forçada, acho que o Trump está acelerando isso tudo lá. Eu não sei se isso é uma autossabotagem, se é uma crise fabricada para as coisas despencarem, ok? A única coisa que eu estou observando é que isso está afetando bastante os preços, né? Muitos disseram que com essa possibilidade do apagão lá do shutdown, o Bitcoin iria subir. Na prática, não é o que está acontecendo, né? Esse daqui é o gráfico diário do Bitcoin, pessoal. A gente tem aqui uma Fibonacci que eu tracei, que eu quero ensinar vocês a traçar ela. E aqui a gente tem as médias móveis, né, de 50 e 200 dias. E a gente sempre fala que essas duas linhas, quando elas estão se encontrando, é porque algo maravilhoso vai acontecer. Ok. Por enquanto a gente vai tirar da tela, vai deixar só o preço do Bitcoin com RSI no diário, ok? Então já ensinei para vocês que quando o RSI fica abaixo do diário, é uma oportunidade para você entrar. E a gente já detectou que isso já aconteceu algumas vezes, né? Aconteceu aqui, quando o preço estava aqui. Aconteceu agora. Vamos pegar uma outra vez que aconteceu. Aqui também, né? Olha lá. Aqui. Quer dizer, então, que quando o preço está abaixo de 30, é bom. Sim. Para um voo de galinha ou para você vender na alta do canal. Então, a gente teve aí esses três momentos que o RSI no diário ficou abaixo de 30 para entrar. Ah, eu perdi, agora o preço vai subir. Não, não é bem assim. A gente está numa tendência de queda ainda. Ainda mais com essa hipótese essa notícia fabricada do shutdown deles lá. Tá. Então o que a gente tem na mesa? Como que o preço está se comportando? O que a gente tem aí até o final do ano? A gente tem outubro, novembro, dezembro. Mais 3 meses. Ok. O que é a nossa experiência? Tudo que a gente já sofreu, a bagagem que a gente já acumulou, vai ajudar a gente agora nessa etapa. Primeira coisa, traçar uma Fibonacci legal para saber os preços, os níveis. Onde que o preço vai ficar ali e onde que o preço vai também, que ali a galera vende. Vão tentar traçar isso, ok? Bom, então a gente já rabiscou aqui bastante esses 3 momentos. Antes disso, eu já ensinei para vocês no curso como usar o RSI. Muitas pessoas utilizam o RSI com 14 períodos. Ok, 14 períodos é bom, mas o 14 períodos tem um problema muito grave. Quando o preço fica muito tempo lateralizado, o primeiro sinal dele é igual esse daqui, que o preço tocou aqui, né, quando o preço estava valendo 123, ele bateu aqui no 102, mas olha o RSI dele, estava em 40%. Então as pessoas têm um pouco de dificuldade para... Pô, eu perdi essa entrada daqui, ué. Né? Essa entrada daqui foi maravilhosa e eu perdi.
O que acontece? Quando o preço está muito tempo lateralizado, não utilize o RSI com 14 períodos, mudem para 9, ok? Aí vocês vão perceber que ele vai dar para vocês um sinal abaixo de 30%, vai dar um sinal mais real. Por quê? Porque a média móvel exponencial, para desenhar essa linha daqui do RSI, ela vai contemplar os 9 últimos períodos, dando maior ênfase no resultado para os períodos mais recentes. Então, por isso que a gente utiliza a média móvel exponencial, ok? Não aritmética. Isso tudo tem no curso módulo 1. Quem não fez, não deixa de fazer isso. Vocês precisam ter esses conceitos. Vocês precisam entender como traçar um RSI direito, ok? Bom, então, dito isso, vamos para a Fibonacci, que é outra coisa que eu já ensinei para vocês no curso. Bom, a Fibonacci, no gráfico diário, a maneira inicial, amadora, seria pegar o preço mais alto e colocar até onde que ele caiu. Então, vamos lá. Tracei. Maravilha. É assim que a maioria das pessoas fazem. Não é do jeito que eu ensino para vocês no curso, né? Como vocês já fizeram os módulos, vocês sabem que aluno meu está até rindo agora aí nessa hora. Por quê? Se você traça a Fibonacci desse jeito, pegando o último preço dela e o preço mais baixo, gera para você um desconforto para você detectar com clareza as zonas de liquidação, que são as zonas que ficam abaixo do preço e as zonas que ficam acima, ok? Cada zona dessa tem um nome. Essa de cima daqui a gente chama ela zona de oferta ou supply. Escrevi certo agora, hein? Agora ficou bonito. E aqui embaixo a gente vai chamar a zona de demanda. Cadê ela? Tá aqui, ó. Demanda. Ok. Então é assim que funciona a coisa. Tá. Então a gente já aprendeu que quando a gente traça a Fibonacci estrangulada, essas zonas não ficam muito nítidas. Então a gente vai pegar essas zonas e vamos jogar elas para fora. Rodrigo, quero aprender a fazer Fibonacci direito. Como é que eu faço? Olha, se você fizer desse jeito daqui, ó, já tá legal. Já é um começo. O preço caiu de 124 para 107.200. Teve muita gente aqui querendo entrar no mercado, então fez o preço subir. Mas e aí? Por que está errado desse jeito? Eu já ensinei para vocês no curso. Ensino para vocês de novo. Quando vocês traçam uma Fibonacci, eu particularmente não gosto de botar o fundo dela aqui. Eu não gosto de colocar o fundo vermelho dela aqui. Eu gosto de dar uma margem. Então, para fazer essa margem, eu vou pegar o ponto mais baixo desse. É esse? Não. É esse? Não. É esse? Cara, nada a ver. E perdeu a Fibonacci. Então, você olha no passado dela. O ponto mais baixo dela. É esse daqui? Esse é o que estava, pô. E esse daqui? Beleza. É um ponto que estava abaixo dela e era o primeiro ponto. Tem esse outro daqui depois, ó. Ok? E tem esse outro aqui depois também. Mas por que eu estou usando o mais próximo, o anterior mais próximo? Porque é esse preço que ele não venceu ainda. Então seria nos 105 mil dólares. Então essa zona que a gente desenhou aqui agora, é aqui que eu vou colocar ela, velho. É aqui que eu coloco ela. É aqui que ela fica. Vocês estão percebendo? Agora a coisa está fazendo todo sentido. Então quer dizer que entre 105 mil dólares e 107 é a zona que a galera está comprando e depois está vendendo lá em cima. É isso aí, galera. Agora vocês pegaram com força o preço. Ok? Essa zona daqui de cima, como a gente está contemplando uma queda, nós vamos colocar ela mais ou menos aqui, ó. Vamos desenhar essa zona aqui. Não precisa ficar tão na frente, né? Eu sei. Tá. Então aqui a gente criou esse canal, que a galera tá comprando aqui embaixo e tá entregando lá em cima. Aê! Que doido! É assim que nós ganha dinheiro. Sabendo os pontos de entrada e os pontos de saída. Para fazer um short, para fazer um long. Tá. Então, vocês perceberam como que é importante traçar uma Fibonacci com vazão, deixar um espaço abaixo dela? Ok?
Então vocês já perceberam então que qualquer valor abaixo de 108 hoje está legal para você comprar. E qualquer valor acima de 120 está legal para vender. Então, joia. Esses conceitos já estão na mente de vocês, então eu quero tirar essas zonas de oferta e de demanda, de supply e de demand. E quero concentrar com vocês aqui agora. Então vocês entenderam que agora o Bitcoin ele tem uma dificuldade enorme para passar do 115, né? Lá, não foi, que é o 0,5 da Fibonacci, dessa que eu tracei. E o meio da Fibonacci é foda, né, de passar. Então, quando que a gente vai ter uma alta? Quando ele passar isso daqui. E olha que gostoso. Vamos traçar uma linha errada de tendência. Vamos colocar ela amarela. Eu coloquei amarelo, cara. Não rouba, não. Não rouba, não. Coloquei amarelo. Pronto, tá aí. Então, a gente entendeu que para o preço continuar a subir, ele tem que vencer essa linha daqui, né? Essa tendência. Tem que vencer ela. Ele nem chegou a tocar aqui no 115.800, né? Ele já ficou no meio da Fibonacci, tá? Eu, particularmente, não gosto de traçar essa linha de tendência assim. Muitos traçam, muitos autores traçam. Eu já gosto de pegar o histórico dos outros preços e onde que mais ela tocou. Vocês estão entendendo? Eu gosto de traçar uma linha mais heterogênea, uma linha que pega outros pontos. Isso, para mim, é uma linha de tendência. Mas, Rodrigo, saiu para fora? Sim, saiu para fora, houve uma rejeição e queda. Saiu para fora, houve uma rejeição e queda. Então, eu prefiro traçar a linha desse jeito, ok? E se vocês analisarem pela Fibonacci de 109.700, deixa eu desenhar ela aqui na tela para vocês. A gente tem esse encontro dessa... É um triângulo que a gente tem, que formou entre a tendência, por mais que ele tente sair, ele volta. Então a gente fica numa zona de acumulação, que é esse triângulo amarelo, que vai até o quê? Até o meio de novembro. Mas você não falou que outubro o preço vai estourar? Pessoal, nós vamos ver isso na segunda parte desse vídeo, ok? É o que a gente espera, a gente fica tranquilo. A gente espera o preço fazer esse movimento, né? Isso aqui seria uma possibilidade. A gente adentraria outubro e aqui a gente saia fora. Tá, para isso acontecer, duas coisas. Ou uma notícia muito boa, um estímulo muito bom, uma bomba que está escondida, que vai cair. Vocês estão entendendo? Ou acontecer uma puta liquidação do preço. Uma notícia ruim que vai acontecer agora e que depois, quando o preço bater em 100 mil dólares, a gente vai iniciar uma recuperação. Então, são essas duas formas da gente subir. O ponto comum é que a gente vai subir. Tanto por uma notícia bombástica, que vai acontecer e vamos arrancar, ou uma liquidação que vai acontecer até os 100 mil dólares. E a gente vai subir. Beleza? Tem esses conceitos, então? Maravilha. Tá. Então vamos continuar a voltar para essa nossa análise daqui. Perfeito. Então a gente traçou as tendências direitinhas. É aqui que a gente está. Estou fazendo até melhor para contemplar mais segmentos. Vocês viram que eu sou chatinho, né? Nessa parte. Ok. E aqui a gente tem uma linha que não deixa o preço ficar muito tempo abaixo dela. Sempre ele tem ou uma resistência para voltar e quando volta, volta arregaçando. Resistência, volta arregaçando, voltou arregaçando. Então 110 mil dólares, 109.700 é essa linha. Ok. E o pico que ele dá? Depende. Se ele sai muito, ele volta com força. Sai, volta, sai, volta, sai, volta, sai, volta. Então a gente está nessa zona, nesse espiral de acumulação até novembro, quando verdadeiramente explode. Sim, tem esse terceiro caso. Então tem o caso da liquidação que vai acontecer agora, com essa crise do shutdown dos Estados Unidos,
que vai jogar o preço em seguida para o alto, ou de uma notícia bomba que vai acontecer agora em outubro, que vai jogar o preço por alto, ou pela tendência natural desse canal, que a zona de oferta vai explodir e a gente vai arrancar. É isso aí. Então vocês entendam que tem esses três conceitos. Ah, mas eu quero que você me fale onde que o preço vai cair. Eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia. O que, terminando essa aula agora, que eu falei para vocês de Fibonacci, do gráfico diário, ok? Então, o preço no diário tocou aqui embaixo, já era para eu ter entrado. Então aqui, cara, você não tem que ficar esperando o preço cair muito, não. O preço tocou aqui ele já chegou a buscar o 107, aqui ele já buscou o 108, né? Perceba que os fundos só estão ficando cada vez mais altos, né? Então já era para você ter entrado. Ah, mas e se tiver uma liquidação e o preço cair a 100 mil dólares, eu vou perder. Você coloca um stop. Coloca um stop para, se o preço bater em 109, te vende. Ok? É assim que funciona a coisa. Ninguém sabe as coisas, não. A gente se protege. Então tem esses três cenários. Todos eles estão lidando com o fato de que a gente está num canal que está morrendo, para depois ele vai explodir. Esse daí é a indicação que a gente tem. Isso daí tudo que a gente estudou é para esse movimento, que vai cair de alguma forma, ou liquida geral, ou uma notícia muito boa, ou da própria estrangulação do canal, que ele vai implodir e vai romper. Beleza? Então a gente tem esses três casos. Todos eles vão romper. Ah, tá. Legal. Então, o que mais que a gente tem que ajuda pra cacete a gente? Vamos pro gráfico semanal. Deixa eu carregar o semanal aqui agora. Beleza. Eu tô no gráfico semanal. Só que bagunçou, né? Com as coisas do diário. Então, deixa eu voltar aqui no diário. Eu vou falar que essa Fibonacci daqui, ela só funciona no gráfico diário. Essa linha amarela, só quero ela no gráfico diário. Essa linha amarela de baixo, só no gráfico diário. Ok. Agora sim vamos para o semanal. Tá aí o nosso gráfico semanal. A gente tem uma Fibonacci que vai desde os 74 até 124 mil dólares. Ok. E o que tem aqui que eu falo para vocês que é o nosso ponteiro de que vai iniciar uma nova alta? A média móvel exponencial de 50 semanas. Porque sempre que nós tocamos nela, tivemos uma alta em seguida. Sempre, pessoal. Sempre que nós tocamos nela, parece um parâmetro, é uma constante do mercado. Sempre que toca, a gente tem em seguida uma alta. Ok? Então a pergunta é, por que a gente ainda não tocou? Porque o mercado está alucinado. As pessoas não estão deixando o preço cair. Então vai ser fabricado notícias ruins que vai fazer o preço cair? Sim, é o que a gente está observando. Vamos fazer uma tendência aqui de queda. Que eles estão forçando o mercado para o preço cair para tocar nela. Ok. E vamos estender ela aqui um pouquinho. Olha lá. Vamos estender essa média. Eu já falei para vocês que ela é uma curva, né? Então não é uma reta, mas tudo bem. Para esse exemplo daqui serve. Ok. Olha lá. Vou colocar ela gordinha também. Vou colocar ela gordinha. Cadê aqui, ó? Pronto. Beleza, então aqui que a gente está. Esse aqui que é o movimento. Então, pode ser que até final do ano, tá aqui tá falando, novembro, dia 25. O que vai acontecer? A gente pode continuar, pode ser que ele vai simular uma saída dessa tendência, igual ele já fez aqui, depois desaba. Então a coisa é que até final do ano, cara, a gente tem aí muito espaço para poder tocar nela e iniciar verdadeiramente uma outra alta. Então você é a favor de que precisa ter uma mega liquidação para ter uma alta? Sim. Uma notícia fabricada que vai destruir o mercado,
todo mundo vai perder a esperança, todo mundo vai falar que acabou, e aí eles vão comprar tudo lá embaixo e fazer subir. E o preço vai a $150 mil. Ok? Rodrigo, se isso aí são vozes da sua cabeça que falam isso, não são vozes não. Eu mostro aqui para vocês. Aqui, ó. Eu vou criar uma semelhança agora na terceira parte dessa aula para vocês, que nós vamos pegar esse ciclo daqui, que está acontecendo agora, com o passado, ok? A gente poderia analisar também outros, mas aí vai ficar muito confuso e muito extenso. Quero analisar esse fluxo com esse fluxo. Aí vocês já viram, né, pessoal? Pô, já viram. Tá aqui, olha lá. Teve uma queda. Olha lá a liquidação. A queda que a gente teve no preço. O preço desabou da noite para o dia de 96 para 76, $20 mil. Parece que foi até combinado. $20 mil que o preço caiu. Criou-se essa zona daqui de acumulação para depois estourar a nova alta. Então acabou. Não preciso ficar explicando muito para vocês, não. Se vocês analisarem esse comportamento daqui, vão tirar Fibonacci agora, ok? Se vocês analisarem esse movimento com esse movimento, está muito parecido. Não, Rodrigo, não está. Esse daqui está reto, esse daqui subiu muito. A única diferença que tem, eu que já tenho mais experiência de detectar, é que quando o preço dessa vez caiu aqui, ele foi bem homogêneo e manteve esse canal lateralizado para recuperar. Vou desenhar para vocês aqui, ó, vocês estão enxergando esse ponto? Esse ponto aqui que o preço caiu em 89, ele fez uma recuperação sadia até 109, ok? Foi uma puta recuperação que ele fez aqui, de $20 mil. Dessa vez aqui, o que aconteceu foi que ele recuperou mais do que devia. Então, a única diferença que tem é que o preço que ele caiu, liquidou e subiu, aqui ele caiu, liquidou e subiu demais. Então, se aqui ele subiu de 89 a 109, foram $20 mil. Aqui ele caiu de 99 até 123. A prova disso foi que o preço aqui subiu demais. E aqui ele já voltou, né? Olha lá, ele já voltou para essa zona lateral. Então, o que a gente consegue entender? Que no ciclo passado, se vocês fizerem uma linha imaginária, muito tempo que eu não falo isso, olha lá, vamos desenhar uma linha imaginária aqui da tendência do canal. Tá aqui, ó. Vamos desenhar ela amarelinha, né, para ficar com mais destaque para vocês. Esse daqui é a linha do meio, é a mediana desse canal, ok, pessoal? Essa linha daqui, ó. Tá vendo essa linha? Deixa eu dar Ctrl C, Ctrl V nela. A gente vai traçar uma aqui em cima agora. A gente percebeu que o tempo agora ela ficou mais tempo aqui em cima do que aqui, né? Mas o ponto comum desses dois ciclos é que teve depois o quê? No primeiro ciclo teve uma puta liquidação. E aqui a gente ainda não teve essa liquidação. Perfeito? Então a gente fizer uma colinha, a gente vai perceber que a nossa colinha, cadê a média móvel? Não tem problema não, carrego ela aqui de novo. Deixa eu chamar ela aqui, ó. Essa daqui, ó. Pronto. A nossa colinha mostra que as liquidações... Nossa senhora, hoje está difícil, hein? Ctrl Z. Vamos pegar ela aqui, ó. Média móvel de 50. Vamos colocar ela bold. Pronto. Aqui, onde que o preço vai descer? 99 mil dólares. A gente vai ter uma queda aí de 118 até 98. Exatos 20 mil dólares de novo. Ok? É o que eu estou esperando acontecer. Eu estou esperando. O preço cair 20 mil dólares. Continuar descendo. E a tendência a gente já traçou ela aqui, ó. Né? A tendência. Ok? Então, a gente tem esses três cenários. E eu enfatizei melhor esse terceiro, que é o da média móvel de 50, que toda vez que tocou nela, subiu. Então, qual seria a análise e o estudo normal? É esse. Não precisa ficar inventando muita coisa. Esperar o preço tocar aqui. Brincou, ficou abaixo? Melhor ainda, compra e vida que segue. Enche o bolso de XRP. Outra moeda que você gosta. O mercado pode ser sacana. Você pode comprar, por exemplo, igual aqui em 78. Muita gente comprou.
Mas o preço depois caiu até 74. Ai, meu Deus, vou vender tudo. O cara vendeu, aí o mercado subiu de uma vez, ele perdeu a oportunidade. Então toda vez que o preço ficar abaixo dessa linha roxa, é o bicho. É isso aí, é o bicho. Tá. E se vocês analisarem no gráfico semanal também, perceba o RSI nosso. Está no meio do caminho, está em 50%. Ok? E eu estou usando ele aqui, aquele jeito que faz o RSI ficar estrangulado. Então o RSI precisa descer também. Está na hora dele descer. Em outras palavras, o preço está muito alto. Essa euforia do mercado fez o preço subir nesse patamar daqui, na base dos 110, mas praticamente ele vai perder isso. E vai voltar para os 100 mil dólares aí. Entendeu? Aí vai ser uma entrada sadia. Tá bom? Pessoal, encerro esse meu estudo. Eu espero que essa mega aula ajude vocês a entender melhor os ciclos do Bitcoin. A gente está nesse ciclo agora, de setembro, início de um próximo ciclo, que pode se estender até o final do ano, para finalmente a gente ter uma alta, ou em outubro já explode, que vai acontecer uma notícia boa, ou acontece uma liquidação para a gente andar de lado umas semanas para depois explodir. Tá bom? Abraço para vocês.